Olá, tudo bem, Gabi? Que alegria. Ô, meu amigo, que saudade! Vi que a Isleia Saudade. está aí com a gente. Já quero Já deixar aquele está, beijo está lá no enorme fundo, dela. por algum lugar. Eu te confesso que esse mundo das lives não é muito meu mundo, mas você não tem como a gente dizer não. E é uma alegria estar participando com você, com os seus amigos aí nas suas redes sociais. E em caráter experimental, eu também estou compartilhando lá nas minhas redes para a gente poder divulgar o seu belo trabalho, esse papo de fé que acompanho já há algum tempo, na medida do possível. Isleia é tua fã, você já sabe que ela Ah, acompanha tudo, até as receitas, todo esse detalhe, ela ama muito tudo que você faz. E hoje estar aqui com você é uma honra e uma alegria. Um beijão para o seu esposo, filhão. Tenho falado sempre com o seu pai, com a sua mãe e com a sua mana especial também. Não faz um tempinho que não a vejo, mas é uma alegria estar contigo, Babi. meu Deus, a nossa casa. Eu vou falar nossa casa porque aqui em casa, lá em casa, na casa dos meus pais, a gente ama tanto, tanto, tanto vocês. Vocês são muito preciosos. Independente de qualquer coisa, a gente conhece a intimidade, a gente conhece o coração. E, gente, só isso já seria uma honra enorme ter vocês aqui comigo, né? Eu falo que a Isleia tá aí com a gente, eu boto ela no pacote junto, que eu amo demais. Mas se ter aqui conosco, além de tudo isso, como um deputado federal que representa o nosso país, a nossa nação, com tanta honra, com tanta integridade, com tanta seriedade, com tanto amor. Meu Deus, isso sim, muito mais do que teu coração transbordando de alegria, como amiga. Eu me sinto aqui com o coração muito honrado como cidadã brasileira. E Eu te assim, olha, agradeço muito esse carinho todo seu, só aumenta a nossa responsabilidade. Estar ai, onde meu estou Deus. pela segunda vez, a segunda oportunidade que o povo do Estado do Rio de Janeiro me dá, em especial cumprir uma missão difícil nesse momento e muito incentivada pelo meu pastor Silas Malafaia. Sem ele, eu talvez não estaria onde estou. Ele foi um grande incentivador para isso, grande motor para que possamos estar no parlamento representando o povo do Estado do Rio de Janeiro, em especial com esses valores tão caros e importantes à sociedade brasileira neste tempo. São valores de família, valores da vida. É lógico que, uma vez tendo o mandato, o nosso mandato respeita a laicidade do Estado, mas nós temos bandeiras claras, definidas, porque estamos nesta missão. E é uma alegria. Pessoas, quando falam como você fala, só aumenta aqui, ó, a responsabilidade nos ombros para a gente ter honradez e nunca, nunca usar do mandato para envergonhar nenhum eleitor ou envergonhar nenhuma das pessoas que acreditam no nosso trabalho e que esperam um país melhor. É possível, sim. E creio É nisso. possível. É verdade. E olha, eu quero, antes de qualquer coisa, também deixar um grande abraço, né, dos meus pais, né? Meu Deus, eles estão aí, a família está em peso aí. Eu já vi pessoas muito especiais, o Bispo Abner está com a gente. Sim, eu Olha, vi. tantas pessoas maravilhosas que, meu Deus, só enchem o Ó, nosso tem gente coração aqui de que eu estou alegria. vendo os comentários, Babi, de Macuco, no interior do Rio, aí, Matheus Santana, é uma pessoa que eu conheço, que eu acompanho muito o trabalho. Um monte de gente aí que eu também estou Macaé vendo os está aí comentários. também. É uma alegria. E seu pai é uma referência para mim no mundo jurídico, um brilhante de um advogado, uma das melhores bancas do Rio de Janeiro. E eu tenho Oh, meu orgulho Deus. de poder dizer que sou amigo do seu pai também. Mas contigo aqui hoje vai ser Amigo uma e maravilha. irmão, é verdade. Eu estou ansioso para ver tudo que você vai me perguntar. Eu estou ansioso para responder e abrir o meu coração aos seus seguidores. Vamos falar deste Brasil que todos nós torcemos para dar muito certo. Tá aí, tá o Felipe Reuel de Caxias. Agora o pessoal todo colocando os nomes das cidades aí. Cordeiro, Oh, Rio de coisa Janeiro, tá boa. o estado de Janeiro inteiro aí contigo hoje. Olha, e Santa Catarina também, viu? Porque o É uma povo daqui tá delícia. com a gente. E olha Essa só, eu quero. cidadezinha sua é linda também, viu? É verdade, gente, é verdade. E olha, o Bispo Abner botou. O prefeito daí é muito meu amigo, foi deputado comigo na legislatura passada, o prefeito Oh, coisa Fabrício, a boa. quem já aproveito aqui para mandar um abraço, parabenizar ele pelo brilhante trabalho. Ele está levando essa cidade a outro patamar,
não É é? verdade. E eu fico muito feliz de saber que a prefeitura também tem um homem de Deus sério, comprometido e lutando por um balneário de Camboriú cada vez melhor. Amém. E olha só, aqui tem uma mensagem, ó, do Bispo Abner para a gente, eu vou ler aqui, que está muito linda. Ó. Deputado Sóstenes Cavalcante é um dos melhores parlamentares brasileiros, homem íntegro e sério. Parabéns, Babi, pela brilhante live. Estou assistindo aqui. Grande abraço, Muito Bispo. Um obrigado, grande Bispo abraço. Abner. É o que eu falo, essas coisas vai só aumentando a responsabilidade, mas é uma alegria. O Bispo é um amigo, uma pessoa que eu respeito muito a sua liderança no Estado do Rio e sempre, quando ele tem sugestões para o mandato, ele me envia outros parlamentares do Estado e a gente tem a grata satisfação de, com o Bispo Abner, poder representar também os sentimentos da nação da Assembleia de Deus de Madureira, que é uma das maiores denominações do nosso estado. É verdade. Olha, eu fiz algumas anotações sobre o seu currículo e eu queria apresentar aí para quem não teve oportunidade ainda, né, de conhecer e reforçar para quem já conhece. Isso é importante também. A Bíblia diz que o povo, né, perece por falta de conhecimento e a gente está aqui justamente para trazer informação, para trazer conteúdo, esclarecimento, reflexão. E vamos com tudo, vocês vão conhecer melhor agora Sóstenes Cavalcante. Olha só, gente, segura aí. Ele nasceu em Maceió, Alagoas, foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro em 2014 e atualmente está no exercício do seu segundo mandato. É ficha limpa, defensor da vida e da família. Que orgulho, né? É o único... pode falar. Graças a Deus por esse currículo. É o único parlamentar do Rio de Janeiro com 100% de presença em todas as sessões do plenário da Câmara dos Deputados de 2015 a 2019. Apresentou aproximadamente 580 proposições, entre elas projetos de lei, relatórios, requerimentos de informações e audiências públicas. Foi presidente da comissão especial que analisa o Estatuto da Família, vice-presidente da CPI da Lei Rouanet e trabalhou de forma efetiva em aproximadamente 25 comissões. Dentre os projetos de sua autoria, há propostas de enfrentamento ao álcool, ajuda aos jovens de comunidades carentes a terem um emprego, o projeto que prevê a recondução de conselheiros tutelares, de acessibilidade a cadeirantes em todas as praias do Brasil, e o projeto que torna crime de responsabilidade dos ministros do STF a usurpação de competência do Legislativo. Não para por aí não, gente, tem mais. É autor do projeto que prevê mais segurança no transporte de crianças em veículos, participa ativamente da luta contra o aborto, é apoiador da Escola Sem Partido, membro da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, e eu li que ele assumirá a liderança da Frente Parlamentar Evangélica em 2022, é verdade? Sim, houve um acordo na eleição para este ano e para a gente evitar disputa de eleição com o deputado Cezinha de Madureira, que também é um brilhante deputado, ele ficará conduzindo à frente este ano e o ano que vem nós estaremos contribuindo à frente na presidência da Frente Parlamentar Evangélica. Um grande desafio que eu peço desde já, oração e intercessão de todo o povo de Deus para que no ano de eleição a gente possa fazer esse trabalho para lutar pelos nossos valores, haja vista que à frente são 113 deputados federais e 14 senadores. É a segunda maior frente parlamentar do Congresso Nacional. Uma grande responsabilidade. E um grande orgulho para a gente ter lá, viu? E olha, gente, o currículo não acabou. Olha só que bênção, olha que coisa mais linda, hein? Ele trabalhou pela aprovação de projetos como redução da maioridade penal, feminicídio, infanticismo e correção do fator previdenciário. Em 2016, foi indicado pelo site Ranking dos Políticos como o melhor parlamentar do Rio de Janeiro. Em 2018, esteve entre os 3 parlamentares que conseguiram 100% de empenho de emendas. Recentemente, foi eleito o primeiro vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados
É cristão evangélico, teólogo, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, casado com a maravilhosa Isleia Cavalcante, com quem tem 2 filhos, Júnior e Jennifer. Que orgulho, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Agora sim eu me sinto à vontade. Perfeito. Eu posso só acrescentar uma coisa que me dá muita satisfação de ter feito ao longo deste tempo. Você falou dos meus projetos e autorias. Mas eu acho que se eu tivesse resumido todos esses 6 anos de mandato nesta relatoria que eu fiz, eu já me consideraria satisfeito como parlamentar, que foi a aprovação como relator da nova lei da adoção no Brasil. Eu sou o relator desta lei, que simplificou prazos, estabelecemos novos prazos ao judiciário, para que um processo de adoção hoje de qualquer criança no país, ele tenha o prazo máximo de 9 meses, que é o prazo da gestação de uma criança. Nós temos um problema grave, que é essa questão de que, quando relatei, tínhamos em torno de 55 mil crianças em abrigos esperando a adoção. E para nós que estamos aqui fora, talvez isso não signifique muito, mas para uma criança dessa em abrigo, um dia é uma eternidade. E o prazo, não existiam prazos na lei anterior, e um processo de adoção, às vezes, se arrastava por 5 anos. Quando era concluída, essa criança já era maior de idade. Aconteceu isso muitas vezes no Brasil. E agora, com este avanço na legislação, um processo iniciado após a promulgação da nossa nova lei da adoção, da nossa relatoria, que foi um trabalho feito com 4 meses, eu tive que conversar com todo mundo. Este projeto foi aprovado no final da legislatura passada, com aprovação de 100% dos votos da Câmara, até a oposição, que não gosta de mim, votou, 100% no Senado. E aí houve 2 itens lá que o presidente Michel Temer vetou, porque alguns ministérios, em especial o Ministério da Justiça, julgou que ia ficar muito apertado para cumprir aqueles prazos, voltou para o Congresso, e na sessão do Congresso nós conseguimos derrubar todos os vetos, também por unanimidade. Ou seja, para ver a seriedade que é feito o trabalho e uma causa tão nobre que é a adoção das crianças. Então, eu incentivo muito os brasileiros. Ainda existem crianças na fila no Brasil para ser adotada, e um dia para elas é uma eternidade. Aqueles casais que talvez não tiveram filhos ou que têm a possibilidade de adotar, fica aqui na sua live o meu incentivo, porque eu entendo que, se a gente zerar essa fila de adoção no Brasil, se Deus não quiser, nem que eu seja mais deputado, eu já considero missão cumprida, vendo este sonho sendo realizado. O seu trabalho é muito lindo, muito lindo. E tá aí a prova disso, né? Oh, gente, diante de um currículo desse ainda tinha mais. Olha que bênção, que privilégio. Esse talvez seja o principal para mim. Esse é lindo, alguém não te passou, eu falei, esse eu não vou deixar passar. Não, esse não poderia ficar de fora de jeito nenhum. E eu vou até aproveitar, né, que a gente está falando sobre isso, e vou fazer a minha primeira pergunta. Sim, que é muito interessante, né? Vou até deixar um grande abraço para o pastor Silas Malafaia, que eu amo, aquela família inteira é maravilhosa. A pastora Elisete já esteve com a gente, a Thalita, filha dele, já esteve com a gente. Amanhã eu vou estar com a Thalita. Eu vi. E amanhã eu vou estar com ela de novo, só que no perfil dela, para uma live de oração pelos nossos filhos. Vai ser muito joia, às 7 da manhã. Que benção. E hoje, e assim... Oi? Não, travou para mim um pouquinho. Deus abençoe vocês nessa oração. Os filhos precisam muito. Amém, é verdade. E olha, eu queria começar o nosso bate-papo com algo assim que a gente ouve muito por aí. Crente que é crente não tem que se envolver com política. A gente ouve muito que política não é lugar de crente, que igreja e política não podem se misturar, que todo crente que se envolve com política se corrompe. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Você acredita que é importante o cristão se envolver com a política? O cristão vive e depende da política 24 horas porque somos cidadãos. A Bíblia é muito clara. Jesus nunca negou a cidadania terrenal. Quando foram perguntar para ele sobre dar dinheiro a César, ele falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca anulou a nossa cidadania terrenal. É bíblico. O cidadão
enquanto aqui estiver na Terra, se envolver com todas as esferas sociais e políticas. Nós não somos alienígenas no mundo, nós não somos isolados. Nós não pertencemos ao mundo cristão. Há uma diferença muito grande de não pertencer ao sistema do mundo com relação a estar inserido nesse sistema. Estamos. É importante que nós cristãos possamos influenciar na política, até porque, em algum tempo atrás, Babi, você era muito mais, você tem bem menos idade do que eu. Eu sou da época da Assembleia de Deus, que era pecado muita coisa na Assembleia de Deus que nunca foi, mas que rotularam. Política era do diabo, televisão era do diabo, um monte de coisa que entregaram para o diabo e o diabo tomou conta realmente. Né? Hoje nós temos uma das televisões mais caras do mundo porque entregaram isso para o diabo. É lamentável ver o preço que se paga para pastores estarem em televisão aberta no Brasil. Não existe país nenhum do mundo que se pague tanto quanto aqui. Então, nós erramos nesse processo. Houve um erro no passado que está bem corrigido, mas ainda existem pessoas que falam dessa forma, que a política é do diabo, e outras coisas que você falou que é importante. Primeiro, é importante a gente separar a função da igreja, corpo místico de Cristo, da política. Logicamente que nós que temos origem na reforma protestante do século XVI, nós jamais queremos misturar a igreja e política. Para nós, cristãos, a igreja é muito maior do que a política. A igreja é muito maior do que os governos. Porque a igreja ela tem um governo que é neste tempo presente na Terra, mas é para o tempo futuro. E essa igreja é a que vai reinar para aqueles que acreditamos no arrebatamento durante o milênio com Cristo na Terra. Então a igreja está muito maior. Igreja, corpo místico de Cristo. Agora, a igreja, instituição terrena, ela tem CNPJ, ela tem diretoria, ela tem organização. E esta é a que depende, sim, e tem que influenciar na política. A gente tem que separar essas duas coisas para entendermos claramente o que é a igreja. E, por último, você me falou, muitos criticam a participação de políticos evangélicos porque não tem como ser político e não se corromper. Me desculpem, eu não vou falar do meu currículo, que já foi apresentado inicialmente por você, Babi. E até te agradeço. Graças a Deus, eu tenho 6 anos de deputado federal, nunca respondi um processo judicial. Mas eu quero ir lá na história. Por exemplo, nós que somos aqui do Rio de Janeiro. Recentemente, nós perdemos uma figura ímpar da política nacional, em especial do Rio. Deputado e que morreu senador Harold de Oliveira. 9 mandatos de deputado federal. 9. 9 vezes 4 é só fazer o cálculo de quanto tempo este homem esteve no parlamento. 36. Mais o início de um mandato do Senado Federal, que seriam mais 8 anos de mandato. Este homem terminou a sua vida, Jesus o recolheu alguns meses atrás, também vítima da Covid, sem nenhum indício de envolvimento dele com corrupção. Este é um dos exemplos, dos tantos exemplos de homens cristãos que se envolveram na política ou que estão na política. Eu poderia aqui elencar uma série de nomes. Agora, lamentavelmente, dessas pessoas, o Jornal Nacional não fala, você não vai ser capa do jornal O Globo, nem do Dia, nem do jornal aí de Santa Catarina, nem de lugar nenhum do Brasil, porque a única notícia que vende é notícia ruim. É sangue, é morte, é desastre. Isso é notícia de capa de jornal. Agora, quando alguém é íntegro, ninguém vai falar dele. Ele passa despercebido. É esse que é o problema que nós vivemos. Então, é possível ser um político cristão e ser íntegro? Basta, porque o poder só revela o seu caráter. Quem não tem estrutura, e sou muito honesto, eu conheço Brasília, conheço as noites de Brasília, onde acontecem os jantares dos negócios, da promiscuidade. Eu conheço tudo o que acontece naquela cidade. Há 6 anos eu já estou lá. E vou dizer, se não é um cristão bem fundamentado, com solidez, tem muita possibilidade de chegar lá e se perder. Então é importante que o cristão que vá para lá seja um cristão de bons fundamentos. Não estou dizendo que um bom cristão não possa chegar lá e cometer erros
erros, deslizes, pecado na vida de todos nós. Eu também não sou fariseu para achar que não... Não, mas se envolver na corrupção, se envolver e se perder a sua vida e seus valores cristãos em Brasília, tem muitos que, graças a Deus, não se perdem. Vão lá e se mantêm firmes aos seus valores, e é dessa gente que nós precisamos estar enviando para Brasília. Que é a nossa bancada evangélica, né, que tem crescido cada vez mais, tem sido motivo de fortalecimento mesmo, de princípios e valores de família, da vida, né? E aí, só que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso. Muito. E eu queria te perguntar se todos os políticos que são evangélicos, eles integram a bancada evangélica ou podem integrar a bancada evangélica. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Primeiro, a bancada evangélica, nós precisamos, pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, ter 171 assinaturas, no mínimo. É até um número que o pessoal brinca muito lá. Logo um 71 é porque é 1/3 da Câmara, dá um 71 certinho. É até motivo de chacota. Muitas vezes nós falamos. Tem que ter, no mínimo, 171 assinaturas para você criar uma frente parlamentar oficialmente na Câmara. Isso é regimental. Então, para quando a gente vai criar a frente parlamentar no início da legislatura, vários parlamentares, inclusive que não são evangélicos, mas têm simpatia pela frente evangélica, eles assinam. Então, quando vai ao site da Câmara, você vai ver lá, parece que desse ano foram 190 e algumas assinaturas de membros da frente evangélica. Isso é proforma-se, é só para formar a frente parlamentar. Depois a gente separa quem realmente são os evangélicos. Nessa atual legislatura, porque entra suplente, às vezes troca um suplente ou outro, nós estamos em torno de 112 a 115 parlamentares, deputados federais, e entre 12 e 14 senadores. Essa é a Frente Nacional, essa é a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Logicamente, desses, de diversas denominações, todas as denominações possíveis, e esses parlamentares são, sim, essa quantidade que eu estou dizendo, evangélicos. São membros da Frente Parlamentar? São. Automaticamente, você sendo evangélico, você é membro da Frente Parlamentar. Só quando um parlamentar, aconteceu isso na legislatura passada, por exemplo, com o deputado Cabo Daciolo. Ele falou, não quero mais pertencer à Frente Parlamentar, que andou criticando a frente, porque ele queria a frente para algumas questões pessoais, até porque pretendia vir logo depois candidato a presidente da República. A frente parece que não atendeu algumas coisas que ele gostaria, e ele, chateado, aí pediu desligamento oficial da Frente Parlamentar Evangélica. Isso pode acontecer. É raro, mas acontece. Hoje, a maioria dos parlamentares evangélicos são membros a totalidade dos parlamentares são membros da Frente Evangélica. Agora, a gente precisa ser muito franco. Nós temos uma reunião, em média, semanal, nós temos um culto por semana, e são poucos aqueles que estão ali na linha de frente. É como todo lugar. Você tem um grupo maior e um grupo menor que carrega esse piano. Eu te diria que ativos na frente parlamentar são em torno de 30, 40, no máximo 50 parlamentares que estão ali na lida todos os dias. Mas quando nós precisamos, por exemplo, o exercício parlamentar, o maior desempenho nosso são nas comissões. Nós temos 16 comissões fixas, 16 comissões fixas, e temos mais as comissões temporárias, que são temáticas, pode durar um ano cada uma delas. Então, esse exercício legislativo nessas comissões requer uma ação coordenada da frente. Nós temos uma assessoria que monitora todas as comissões, porque, por exemplo, tem dias que nós temos em 4, 5 comissões simultâneas a turma da esquerda querendo votar ideologia de gênero, aborto, ao mesmo tempo. E aí a gente tem que subdividir o trabalho, dar as coordenadas, cobrar em cada comissão, faz obstrução, vamos derrubar esse requerimento aqui, vamos ganhar esse projeto ali, não, esse aqui nós não temos maioria, não dá para ganhar, tem que obstruir até o final para passar o tempo. Todo esse é um trabalho da Frente Parlamentar Evangélica. Quero dizer, Babi, que a nossa missão, eu até brinco que
pastor, político, são dois P's. São os dois P's que, às vezes, é muito criticado, porque a gente tem função de visibilidade e a gente acaba sendo alvo natural de muitas críticas. E é parte da democracia, faz parte e é salutar as críticas. E quero dizer que, em especial em redes sociais, há um estudo aí levantado pelas equipes de redes sociais, e você que é expert nesse assunto, eu não sou tão prático como você, para político é diferente de quem é influencer digital, como é seu caso. Para político, a tendência do leitor entrar e fazer um comentário mal, criticando, ela é 10 vezes maior do que para um artista, para um cantor. É diferente o público. Então, quem entra para comentar em redes sociais de políticos, normalmente é para cobrar, para fazer crítica. É difícil você ver um elogio, salvo assessoria. Isso aí, por aí entra para fazer um elogio ou outro. Mas não é muito normal. E aí, o que alguns políticos ultimamente andam fazendo? Bloqueando comentários ruins para deixar só o comentário bom. Eu, honestamente, acho isso péssimo. Isso é antidemocrático. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as críticas. De vez em quando eu tenho amigos que admiram o nosso trabalho, que ligam e falam: Sóstenes, bloqueia esse cara. Não permita que ele comente na sua página. Você tá na cara que ele é um opositor seu, ele é um petista, é isso. Mas eu acho que é tão bacana você saber conviver com a crítica. Essa troca, né? Essa troca mesmo, saber respeitar o espaço do outro é muito importante. Lógico, a gente não está aqui só para ser elogiado. Mas o que eu queria te dizer com isso? A frente parlamentar é alvo de muitas críticas. E a gente tem que observar uma coisa. Principalmente quando vai se aproximando perto de eleição, nós temos um número enorme de irmãos. E a política tradicional, os donos da política, o dono de partido, eles aprenderam uma coisa. Tem dois segmentos que têm voto fiel hoje no Brasil, no voto da direita, que é o segmento militar, que são as 3 forças militares, polícia, guardas municipais, guardas portuários, etc., ou evangélicos. Então, o que eles fazem quando chega perto da eleição? Lamentavelmente, o sistema político eleitoral do legislativo brasileiro, ele é proporcional. Ele não é quem é mais votado ganha, até que eu gostaria, que esse é o famoso distritão. Não é assim. Eles infiltram nas nossas igrejas, pegam um monte de irmãos, iludem esses irmãos, não, você tem chance de ganhar, e aí começa um monte de gente a ser candidato contra você, e acha que tem chance de ganhar. Alguns até ganham, graças a Deus, que ganham cada vez mais. Mas a maioria são pessoas que não têm força eleitoral e acabam tirando os nossos votos para eleger ímpios. Isso o que acontece? Isso é triste, porque aí esses irmãos começam a usar amigos, redes sociais, para atacar você, pensando que você é um concorrente direto dele. E quando não, eu sou um parlamentar de 46 deputados federais no Rio de Janeiro. Eu só preciso de uma vaga. Eu gostaria de ter 45 irmãos nas outras vagas. Eu não disputo eleição com irmão de fé. Irmão de fé que, tendo voto para estar lá, vai ser muito bem-vindo. Eu só preciso de uma cadeira, eu não preciso de todas. Então, lamentavelmente, quando a gente vai se aproximando da eleição, aí vai começando uma chuva de pessoas para criticar o trabalho da Frente Parlamentar Evangélica, o trabalho nosso, há uma série de questionamentos, o que para mim é normal, mas quando usado com essa má intenção, lamentavelmente presta um desserviço. Eu só gostaria de encerrar dizendo, se não fosse a Frente Parlamentar Evangélica, e aqui com toda a humildade e respeito a todos os outros pastores do Brasil, mas eu acho que eu expresso o pensamento da ampla maioria deles. Se não fosse a Frente Parlamentar Evangélica, e se não fosse um pastor Silas Malafaia, que é meu pastor, também combativo na televisão, nas redes sociais, o Brasil já estava legalizado o aborto, já estava legalizado via Congresso o casamento de pessoas do mesmo sexo e até obrigando as igrejas a fazer. Graças a Deus. Isso muito antes de eu chegar no parlamento. Eu só estou lá há 6 anos. Já existia lá um grupo de irmãos e irmãs fiéis, dedicados aos valores da palavra, aos valores do cristianismo, para lutar pelo que acreditamos.
Isso não é mérito meu de 6 anos. Isso é mérito de gente que está antes de mim, continua conosco. E eu tenho certeza que quando nós calarmos a nossa voz, as pedras clamarão e Deus levantará outros para estar lá. Porque nós precisamos desse tipo de pessoas comprometidas. E aí, se você gosta ou não de um membro ou de outro da Frente Parlamentar Evangélica, você não pode criticar todos como um coletivo. Lá, o trabalho que eu vejo a frente fazendo, e não é corporativismo, nós temos defeitos? Temos. Precisamos melhorar a frente? Precisamos. Precisamos de novos parlamentares da frente com mais gás, com mais ânimo, com mais estratégia, com mais inteligência da parte de Deus? Precisamos, não estamos fechados a isso, mas nós precisamos valorizar quem já fez no passado, quem faz no presente e quem o povo delegar para continuar na próxima legislatura. Criticar a Frente Parlamentar Evangélica, eu acho que é um desserviço ao reino de Deus na Terra. É verdade, é uma conquista, né, para quem é cristão, para quem quer ver o Brasil mantendo esses princípios e valores de família, da vida. É uma honra, um orgulho. E, infelizmente, o povo de Deus mesmo, às vezes, é quem critica, é quem enfraquece algo que é uma grande conquista, né? Que a gente possa realmente despertar para isso. E assim, ai, Sócio, é tanta coisa boa para te perguntar que o coração, ó, até eu olho para o relógio e falo, ai meu Deus, eu quero perguntar Quanto tudo. tempo é a sua live? Eu não sei quanto tempo, é uma Não, hora? a live não cai mais, em média 1 hora, né? Tá. Mas ela, a gente pode passar um pouquinho, se o povo não se Estou à importar, sua ficar aí com a disposição. gente. Eu não tenho agora só daqui a pouco jantar com a madame. Ah, isso é muito importante. Mas não vamos tomar muito tempo de vocês, não. É porque são questões que eu sei que as pessoas precisam saber, entender um pouco melhor, né? Por exemplo, a questão da pandemia, né? Não tem como a gente não tocar nisso. Impossível não falar. Como você avalia o lockdown, o fechamento das igrejas, todos os decretos de fechamento, na verdade, a redução dos horários, toque de recolher? Qual é a sua visão disso que nós estamos vivendo e dessas medidas que vêm sendo tomadas? Bom, primeiro dizer que eu acho que eu me tornei, como paciente, um especialista em Covid-19. Esteve na UTI, inclusive, né? Passei 11 dias na UTI, entre a vida e a morte. Quando isso no mês de junho do ano passado, saí de alta no dia 26 de junho. E aí, todo o processo de me recuperar de uma UTI. Quem nunca passou não tem ideia do que é isso e não desejo a ninguém. Eu nunca tinha me internado na vida, eu nunca tinha quebrado um dedo. Eu vou direto para uma UTI 11 dias. Não estou aqui para falar desses dias, que já fiz até live minha mesmo para falar, e vou passar. Mas é uma experiência muito dura e muito forte para quem passa. Logo, quando eu estava assim, me recuperando da saúde, equilibrando as coisas, meu pai e minha mãe entram para o CTI no dia aproximadamente 16 de novembro. E no dia 26 de novembro, 25 de novembro, eu perdi a minha mãe para a Covid-19, que veio a óbito. E sepultei minha mãe numa sexta-feira, dia 26, às 14 horas. E tive que ter força e ânimo para sorrir com meu pai às 16 horas de alta. Então, eu sei todas as dores que é este vírus do inferno. Porque esse vírus, eu não vou discutir qual país veio. Muitos falam que é lá da China, mas para mim pode ser da China, do Caxa-Prego, da Índia, de onde for. Mas que ele veio do inferno, não tenho dúvida. Porque a ação dele no corpo, para quem adquire, é algo assustador. Então, partindo do princípio que eu sei e já vivi na pele, no coração, na mente, todas as dores do que é a Covid-19, inclusive perder a mãe, que é algo mais umbilical do que isso, não tem, é que eu vou emitir a minha opinião aqui com relação a essa pergunta. Primeiro, lamentar que tenham politizado o vírus. E aí eu não vou passar a mão nem em um governo, nem em outro. Eu acho que erram todos quando a gente quer fazer do vírus política. Nós podemos ter pensamentos divergentes com relação ao vírus, como, por exemplo, é claro e notório que o presidente tem uma linha de entendimento com relação ao enfrentamento à Covid, que é
cuidar de vidas e da economia, e os outros que parecem só querem cuidar da vida e a economia, não estão tão preocupados. Até porque quem emite notas, quem emite moeda no país é o governo federal. E todos sabem que, ao emitir mais notas, não é, a gente acaba tendo o problema da inflação. Então, vamos lá. Tirando a discussão política, que eu acho que é um desserviço, eu gostaria de fazer não uma análise política e nem defender se governo federal, estaduais ou municipais estão certos ou errados. Porque, para mim, quando tudo isso passar, todos nós vamos ter que nos reunir e debruçar sobre a experiência. Eu, esses dias, estive conversando com o ex-ministro Mandetta. E ele já falou para mim, sócios, eu reconheço que eu errei aqui, ali e lá. E todos nós, nessa pandemia, deixa eu só segurar aqui, porque... Opa, foi. Todos nós, nesta pandemia, erramos em algum momento, porque ninguém tem as respostas exatas para tudo. O que o ministro Mandetta me falou outro dia, e eu concordo. Houve erros de todas as esferas aqui de governos que nós temos que discutir isso a posterior. Agora, é hora da gente discutir algumas coisas. Eu me lembro, no início da pandemia, eu ligava para o ministro Mandetta, que era do meu partido, e falava, ministro, eu acho que está errado. Você quer fechar o Brasil todo? Eu não sou médico, eu não sou especialista dessa área, mas o vírus vai chegar no interior daqui uns 2 meses. Isso logo nos primeiros dias. Eu falava com ele ao telefone. Não, mas tem que segurar por causa do achatamento da curva, não tem UTI para todo mundo, e aquela história. Eu discuti com ele 4 vezes ao telefone e parei de falar com o ministro Mandetta, porque, afinal, ele era médico, eu não sou. Eu só sou um curioso, eu nunca administrei uma gestão de pandemia. Então, só discuti o que eu achava. Passou o tempo e eu acho que eu tinha razão. Por quê? Ficaram 2 meses o Brasil todo fechado. Quando o vírus chegou no interior, o povo já estava cansado de ficar em casa. E aí ninguém aguentava. E morreu muito mais gente no interior do Brasil por causa disso. Porque não houve um critério e um protocolo de, se tiver que fazer o isolamento social, se é que esse isolamento social era só para achatar a curva, então naquele início valia a ideia para achatar a curva, mas para mim num protocolo. Tipo, teve 50% ou 60% dos leitos de UTI do município ocupados por Covid, aí a gente começa o isolamento social por tal prazo. E com prazo limitado, não uma coisa ad eterna. Então, esses foram os erros iniciais para mim. Agora, o argumento do isolamento social que eu critiquei inicialmente é por causa que não houve método. E segundo, em não havendo método, o único motivo que existia no início era para dar tempo para achatar a curva e conseguir os leitos de UTI. Ora, estamos a 1 ano do início da pandemia. O que fizeram com os leitos de UTI? Na sua ampla maioria, hospitais de campanha, que quando diminuiu a curva, desarmaram os hospitais de campanha. Os prefeitos foram substituídos, porque a eleição foi no ano passado. Os prefeitos assumiram em janeiro, tudo sem leito de UTI, e a curva, a onda voltou. Voltou com variante, voltou com gravidade. Então, para mim, há uma somatória de erros. Tristemente, a gente vê o número de mortes aumentando. E uma vida ceifada não volta. Então, este é o meu desespero. Eu entendo que lockdown é só para quebrar a economia. Nisso eu penso igual o presidente Bolsonaro. Nós não podemos fechar a economia dessa forma. Acho que até entenderia no início da pandemia, para fazer a curva, para preparar os leitos, justificava aquilo. Agora, esses erros somados, hoje, o comerciante não tem condições mais de ficar bancando aluguel de loja com a sua loja sem funcionar. Isso é um absurdo. São decisões absurdas. Ah, você quer que as pessoas morram? Não, eu não quero. Eu sou um defensor da vida. Eu quero que todos vivam. Mas nós devemos ter os cuidados. E aí, me desculpe, não precisa ser muito inteligente para entender uma coisa. Não pode aglomerar, ok? Não podemos aglomerar. Ao invés de diminuir o atendimento ao público e focar tudo só para supermercado, farmácia e serviços essenciais, amplia o horário. Ao invés do supermercado Claro. até 11 da noite,
o mercado vai ficar até 4 da manhã. Para idosos irem muito cedo. Até para evitar aglomeração. Até para evitar aglomeração. Porque senão a gente vai ter um efeito rebote. Vai restringir o horário e aí quando abrir vai todo mundo de uma vez só. Eu concordo, super concordo com isso. É o que a gente vê no dia a dia. Outros métodos para resolver isso. Por exemplo, amplia o horário. Aí eu fico vendo Caixa Econômica Federal pagando auxílio emergencial. Todo mundo vê as filas. Ninguém resolve esse problema. E aí me desculpa. Esta seria uma atribuição do governo federal. Até já conversei com o presidente Bolsonaro. Aumenta o efetivo, nem que seja contrato temporário. E a Caixa que reduziu o seu horário de atendimento. Olha a burrice. A Caixa hoje atende de 9 a 1 da tarde. Antes era até 3, 4 da tarde em alguns lugares. Amplia-se esse horário, pelo amor de Deus. Abre de 9 às 18, às 19. Aumenta o efetivo, nem que seja contratação temporária, porque até aí gera emprego. E você dilui. Coloca idosos num certo horário e pessoas abaixo de 50 anos em outro horário. Ampliando o horário, você tem menos problema de contágio. Gente, eu acho que isso não precisa ser muito inteligente para entender isso. As lojas, os shoppings, abrir até às 10. Bom, quem quer ter shopping aberto vai ter que abrir até 2 horas da manhã. E tal horário é só para pessoas acima de 50 anos. Você tem muitos outros métodos de não quebrar a economia, fazer a economia continuar girando e proteger as vidas. Ah, o comerciante não quer abrir o horário estendido. Então, aí, este comerciante que não quer contribuir por causa da realidade da pandemia e não estender seu horário, que não abra. Aí é diferente. Você tem que ter alternativa ao comerciante, você tem que ter alternativa ao mercado, aos trabalhadores. Então, e outro problema, gente, não dá para acreditar que em plena pandemia se diminua o número de transporte público, se diminuir o número de ônibus, trens, metrô, porque diminuiu o número de passageiro. Ora, mas não é pandemia. Agora está muito mais lotado, está muito mais cheio. São eles que falam, são as imagens que todo dia a televisão não gosta de mostrar muito na televisão, mas que os celulares por aí filmam, a gente vê nas redes sociais. É triste. Depois que essas autoridades falam que estão com respeito à vida, diminuir a quantidade de transporte público quando deveria aumentar e aumentar horários. Então, eu não sei, eu acho que está tudo errado. Estão politizando o vírus para ganhar benefícios próprios para alguns, poucos. E aí estão os números provados que no último ano os bilionários aumentaram seus bilhões e os miseráveis aumentaram a sua quantidade de miseráveis. Por isso que eu acho que o que foi feito em 2020 está tudo errado e continuam errando quando deveriam corrigir. Não, e tem uma série de incoerências, né? A gente está falando de transporte, vamos falar um pouquinho dos aeroportos, né? Eu vi o seu post que eu achei sensacional e eu estive na casa dos meus pais há pouco tempo, precisei usar o avião, né? E, gente, eu, o Igor e o Jorginho fomos encapuzados, assim, né? Até postei nos stories, a gente, além da nossa roupa, máscara, a gente botou um jaleco por cima para poder viajar. Porque acontece o seguinte, gente, o aeroporto estava vazio. Né? O saguão, assim, deserto. Sem ninguém, um tédio. Um tédio. Voos cancelados. Aí reduziram o número de voos. O nosso voo estava lotado. Lotado. Poucas medidas de segurança dentro do avião. A gente só não se submeteu àquela fila para entrar no avião, num corredor fechado, porque a gente esperou todo mundo entrar para depois a gente se manifestar, levantar e assumir o nosso lugar, vamos dizer assim, né? Então você fica parado naquele corredor fechado por hora. Por horas eu não digo, mas por muitos minutos ali, sem ventilação. Eles cortaram todos os lanchinhos do avião, te dão um sachêzinho de álcool gel na entrada, mas não corrigiram aquilo que é o mais sério, que é a aglomeração no voo, que é a aglomeração para entrar no avião. Gente, a gente teve que entrar no ônibusinho do aeroporto para chegar até a nossa aeronave. E lotado, gente em pé, se encostando. Então, assim, realmente o que está acontecendo é muito incoerente. Né? A gente precisa rever todas as medidas que estão sendo adotadas, porque não faz sentido. Eles estão sem querer, até que pode ser até que na tentativa de acertar, né? Mas
estão expondo a gente muito mais do que se, ao invés de restringir, expandissem, né? Como a gente estava falando aqui. Babi, no aeroporto ainda tem álcool em gel para mãozinha. Agora, nos BRTs, nem isso tem. No BRT é todo mundo empilhado, coitado. Eu morro de pena e fico com muita raiva da hipocrisia de alguns governadores e de alguns prefeitos exararem essas decisões de fechamento, achando que isso vai resolver. Gente, se resolvesse isolamento, lockdown, São Paulo não estava com esses números de mortes. Hoje, eu acho que hoje, minha equipe postou, eu pedi para postar, o número recorde ontem, no domingo, de mortes. Sim. E já tem quanto tempo que São Paulo está fechado? Até quando o governador Dória, o prefeito Bruno de São Paulo vão insistir nesse erro? Honestamente, já está provado que isso não resolve o problema. Se foram incapazes de manter os hospitais, porque o governador Dória continuou. Por que desmanchou o hospital que estava no Pacaembu? Não acabou a pandemia, gente. A pandemia continua. A pandemia. Desmontou para quê? O prefeito ainda, em São Paulo, nem justifica, porque continuou o mesmo. Ele foi reeleito. Então não precisava desmontar nada. Era fechar, como fizeram na Europa, e esperar, quando voltar a segunda onda, abria e funcionava tudo de novo. Então fizeram tudo errado e devolvem para o povo este problema. É triste, o povo sofrendo. Eu te confesso, Babi, que cada dia que levanto 2, 3 pedidos de pessoas que a gente conhece para achar um leito. E quero aqui aconselhar. Lógico, as pessoas precisam sair trabalhar. Eu não quero que ninguém morra de fome, que deixe de ter o sustento da sua casa. Mas quem tiver o sustento e puder reduzir um pouco você ficar rodando ou fazendo eventos ou reuniões neste momento, que não tem leito, nem na rede particular, nem no público, está difícil. Estou falando aqui do Rio de Janeiro neste momento. Nós estamos no momento em que amigos meus me ligam com um plano de saúde top, os melhores possíveis. E eu tenho dificuldade. O Brasil inteiro está assim, né? Então, olha só, a gente precisa também ter a responsabilidade. Usar máscara. Se isso, alguns falam, mas isso não impede a proliferação do vírus. Eu não quero saber. Mas se isso é uma contribuição que eu posso dar à sociedade, não me custa. É incômodo, é chato pra caramba. Mas eu uso. Eu só saio com a minha máscara quando saio para qualquer atividade, seja para a igreja, para reuniões. Eu estou lá com a minha máscara. Uso álcool em gel. A gente tem que fazer a nossa parte até chegar a vacina para todos. Logicamente, nós estamos enlouquecidos para que essa vacina chegue o quanto antes possível a todas as pessoas. O governo tem feito um empenho forte com relação a isso. E nisso, eu tenho que ser honesto, alguns estados estão um pouco defasados, mas a maioria dos estados estão ágil com a distribuição disso, com helicópteros. Quando chega no estado, envia por helicópteros para todos os municípios. É o que acontece no meu estado do Rio de Janeiro. Espero que esteja acontecendo na maioria dos estados, para dar celeridade e a gente vencer. Se Deus quiser, imagino que até outubro, no máximo, todo o Brasil estiver vacinado, nós vamos passar essa página. Lógico que vamos conviver com o vírus depois disso ainda, mas com a outra realidade, com a ampla maioria dos brasileiros imunizados. Amém. Não, e vou aproveitar que a gente está falando de pandemia, né? Não posso deixar de tocar nisso. O que o senhor acha a respeito, qual é a sua opinião a respeito do fechamento das igrejas diante dessa última decisão do ministro Gilmar Mendes? Essa pergunta é hilária, porque quem decide sobre igreja agora é quem nunca parece frequentou a igreja. Ministro do STF, passar por cima da Constituição. Gente, eu não estou nem aí para esses preconceituosos que fazem matéria dizendo que o problema é que nós... Eu vi o Estadão fazer um papel ridículo esse fim de semana, preocupado com a diminuição de dízimo. Até parece que esse não é o nosso problema. O nosso problema, primeiro, é o valor constitucional. Nós estamos num país em que as liberdades estão sendo colocadas em xeque. Entre elas, uma cláusula pétrea da Constituição, onde diz que o lugar do culto é inviolável. Ou seja, ninguém é mais autoridade do culto do que seu pastor, seu padre, seu pai de santo, seja a religião e a fé que for, o rabino na sinagoga, o sacerdote lá na religião islâmica, seja a religião que for, o Estado é laico. O Estado laico não é um Estado que persegue as religiões.
É um Estado que respeita todas as religiões. Isso é Estado laico. As pessoas aqui, às vezes, querem confundir. O Estado laico não é um Estado ateu, não. Quem quer ser o ateu, que seja. Mas o Estado laico é o que respeita e, segundo a nossa Constituição brasileira, protege o lugar de culto. Bom, o que fizeram com esses questionamentos e ações no Supremo Tribunal Federal? Nós tivemos uma decisão, num fim de semana, do ministro Cássio Nunes, que imagino ter sido a pedido do presidente Bolsonaro que o indicou, porque era um final de semana de Páscoa. Ele vai lá e decide na canetada. Abre todos os cultos para tirar a autoridade de prefeitos e governadores. Vem na semana seguinte o ministro Gilmar Mendes, que tem uma briga interna, e esse é o problema, é o que eu falo, o vírus virou político, até no STF. Se você faz o que eu gosto, eu sou seu aliado. Se você não faz o que eu não gosto, eu contrario a sua decisão. E lá o que aconteceu? O ministro Gilmar Mendes, na segunda-feira, dá uma decisão diferente e vai para plenário, na quarta-feira, com a votação de que o que decidiram? Devolveu aos prefeitos e aos governadores o poder de decisão sobre templos. Tristemente, nós temos aí, acho que São Paulo, e mais um estado, que eu não me lembro qual, que o governador decidiu que os templos só podem ser feitos cultos online. Ora, dá vontade de pegar um ministro desse do STF, um desses 9, eu não vou me exagerar, não. Eu não vou dar uma de Daniel Silveira na tua live, não, tá, Babi? Pode ficar tranquila, que eu ainda não quero ser preso por esse ministro, mas a gente tem que falar algumas verdades. Dá vontade de pegar uns ministros desses que votou o contrário e colocar lá na porta dele uma criança para ver se ele sabe fazer a apresentação de criança em igreja. Dá vontade de levar umas pessoas para lá que querem se batizar, porque eu acho que eles agora aprenderam a batizar gente como evangélicos ou a religião que for. Dá vontade de pegar alguém que está querendo se suicidar e botar na porta da casa deles para eles darem um conselho para essa pessoa não se suicidar e lutar para viver. Dá vontade de pegar uma pessoa que está querendo, desesperada, com problema no seu casamento e precisando de um sacerdote, seja da fé que for, para lhe dar um aconselhamento pastoral, lhe dar um aconselhamento matrimonial e botar. Eu acho que eles estudaram para isso. É por isso que eles decidiram fechar templos. Lógico que não estudaram para nada disso. Os ministros estão se metendo no que eles não sabem. Eles estão desrespeitando o mais sagrado, que é o lugar do culto. Quem sabe a possibilidade, o distanciamento, a forma, e se existem pastores irresponsáveis na sua minoria, eles que respondam pelos seus atos. Mas, na ampla maioria, os pastores, padres, anciãos de várias denominações, de vários credos religiosos, não é? Como o judaísmo aí tem os seus rabinos, cada um vai saber como tomar os cuidados necessários, sanitários e as recomendações que já existem. Gente, nós não podemos tolir as pessoas que, no momento de desespero como nós estamos vivendo, isso só sabe quem viveu na pele. Eu sei o que é perder uma mãe para um vírus como esse. Eu sei o que é você ligar a televisão e eu estou com nojo de ver televisão. Porque a televisão, por raiva do presidente Bolsonaro, não dá milhões e bilhões que eles sempre mamaram nas tetas de outros governos. Como a televisão, o governo não está dando, eles decidiram fazer dos seus telejornais telefunerais. E é isso que a gente vê. Eu não aguento mais ver televisão. A gente está procurando agora ver Cidades do Mundo, canais de Cidade do Mundo, Discovery, outras coisas, porque ninguém aguenta mais ver Dona Rede Globo, e aí nenhuma delas, tá? Porque todas elas estão iguais e só querendo falar de morte. Eu tenho que ser justo. Tem um programa aí de um maluco, que alguns chamam de maluco, Siqueira Júnior, que ele fala quantas pessoas foram recuperadas. É o único programa que eu vejo falar disso. Os outros só dão números de mortos. Gente, não dá para falar quantos... Eu estou aqui, ó. Eu fui recuperado. Meu pai está me assistindo agora na live. Ele foi recuperado. Milhões e milhões de pessoas foram recuperadas. Não dá para contar os recuperados. Só tem que contar mortos. Só desgraça que vende nesse país. Nós precisamos mudar isso. E vamos enfrentar. Eu tenho muita fé, Babi, assim como você, nesse papo de fé que nós estamos tendo. E tenho muita fé mesmo de que nós vamos vencer essa pandemia muito antes do que aqueles inimigos do Brasil querem.
e nós vamos, com a vacina, vencer esse momento e nós vamos retomar esse Brasil com força, com crescimento, com geração de emprego, trabalho, renda e muitas bênçãos para muitos de nós. Eu creio nisso, eu não sou o profeta da desgraça, do desastre, como esses canais de televisão e como muita gente torce para o Brasil dar errado. É verdade, sem contar que o papel da igreja, nesse momento em que a gente está sofrendo tantas dores, né, tantas perdas, é fundamental. A igreja traz o equilíbrio que a gente precisa, a igreja traz a mansidão, a paz, a fé, a esperança, né? A igreja mantém isso aceso dentro de nós. E a partir do momento que a igreja é fechada, as pessoas ficam muito vulneráveis a muitas outras coisas ruins, não só ao vírus em si, né? Mas a vida mesmo das pessoas fica fragilizada. Então, a igreja ela não tem só um papel de aglomerar, como dizem por aí. E a igreja também, gente, não é culpada pelos mortos da pandemia, como dizem por aí, não é verdade, meu amigo? A igreja, muitas vezes, é solução para muitos problemas que a gente tem enfrentado. Sem dúvida. Concorda comigo que a igreja não é a culpada pelas mortes? Jamais. Como disseram? Para mim, volto a dizer, os culpados pela maioria da proliferação do vírus são os transportes públicos. Este é inegável que é o maior responsável por tudo isso. Verdade. É verdade. A gente tem que repensar muito do que tem acontecido aí com essa pandemia. E por isso eu volto a falar aquilo que a gente estava falando lá no início. O nosso papel é lutar por um Brasil melhor. Por isso que a gente não pode se calar, por isso que a gente não pode se omitir do nosso compromisso com a nossa nação, com o nosso país. Isso é muito importante. E eu queria aproveitar, o nosso tempo já está estouradinho, mas eu ainda tenho algumas perguntas para fazer que eu não posso deixar de fazer. Olha, assim, são duas, na verdade, né? A primeira é que a gente viu uma declaração, eu não vou dar nomes, não precisa dar nomes, quem sabe, quem está acompanhando o que está acontecendo por aí está ligado, né? Como essa declaração de que as igrejas são a causa das mortes. Gente, a igreja é a causa das mortes da pandemia. Isso foi uma declaração de uma certa pessoa que a gente sabe que não tem nada a ver. A igreja muitas vezes é solução, como a gente já disse. E houve uma outra declaração sobre liberdade de expressão, que eu gostaria que a gente comentasse aqui também. O problema de atacar a liberdade de expressão é que um dia você pode precisar dela. Essa foi uma declaração brilhante do nosso deputado federal diante de uma declaração infeliz de um coleguinha das mídias sociais. Explica melhor isso pra gente, meu amigo. Vamos lá. Primeiro, essa turma da lacração da esquerda, que é só assim que dá para dizer, e você é muito gentil, vocês são mulheres mais sensíveis, mais delicadas, eu já logo rasgo o verbo. Este garoto, para mim, esse tal de Felipe, é Felipe quanto? É Felipe Neto, eu acho, né? Eu nem sei o nome dele direito, para te falar a verdade, porque ele presta um desserviço tão grande. Eu só descobri esse moleque quando minha filha começou a comentar sobre ele. E aí, tudo que filho faz, você vai dar uma olhada, eu pedi a ela, pelo amor de Deus, descurte esse vagabundo, não segue mais ele não acrescenta nada na vida de nenhum adolescente. Minha filha ainda é adolescente. E fiquei muito chateado, porque eu vi o conteúdo de lixo moral que ele passa para os nossos adolescentes e crianças. Aí chegou um momento, quando eu acho que foi da prisão do Daniel Silveira, que ele foi pousar de bom rapaz, não, porque tem que punir, e eu votei a favor da liberação do Daniel Silveira, não pelo conteúdo que ele fala, mas sim para garantir, porque primeiro que o STF não tem, para mim, legitimidade nenhuma para prender um deputado no mandato. Mais ainda por crime de opinião. Jamais. Nós temos liberdade. Esse botãozinho que eu estou usando aqui, ó, isso aqui me dá liberdade. Parlamento vem de parlar do italiano. Nós temos liberdade de falar, expressar o que pensamos. É para isso que a gente se submete a cada 4 anos ao voto popular e eleito de acordo com as regras estabelecidas pelo Legislativo Eleitoral, nós estamos lá para falar. Então, foi um absurdo a prisão dele. Eu fui contrário, votei contrário. E este palhaço desse rapazinho vai para as redes sociais para criticar, porque não pode falar o que quer, o que pensa.
Aí, quando 15, 20 dias depois, a polícia vai atrás dele por causa do mesmo motivo, aí eu vejo o menininho ficar choramingando, com medinho da polícia e não sei o que que tem. Ora, eu sim tenho moral para dizer, porque quando foram atrás dele por crime de opinião e fala dele, eu sou contra. Eu não concordo com nada do que esse moleque fala. Aliás, já falei aqui, ele presta um desserviço à nação brasileira. Mas é um direito dele. É direito das pessoas fazerem e expressarem sua opinião o que quiserem. Eu não sou obrigado a pensar igual a ninguém. Mas eu também não quero tolir o direito de ninguém emitir opinião. Então, coitado, ele agora quer falar de liberdade de expressão e não tem moral. Ele quis manter um deputado preso por falar, por crime de opinião. Agora ele vem falar, não. Mas eu, como tenho moral, fui para as redes sociais e falei, ó, do jeito que eu fui contra prender o deputado, eu sou contra prender ele. Porque ele tem direito de falar as bobagens que ele fala. É meu direito e o direito de pais que não quer que seus filhos acompanhem esse tipo de gente. E aqui eu aproveito sua live, Babi, que você tem sempre esse trabalho focado na conscientização dos pais, você com seu filho aí ensinando, inclusive como ser mãe, que eu acho um grande barato. Né? As pessoas desvalorizam tanto este dom de Deus. E para mim, a mulher, eu respeito, inclusive, aquelas que por questões de saúde não puderam ser mães, dar à luz a um filho. Eu sei de toda essa realidade. Ou até umas que optaram por não ter. Mas minha opinião, tá? Eu acho que uma mulher se realiza quando ela é mãe. É algo divino, especial. E você faz tão bem isso com o seu público, você fala das coisas com seu filho. Aliás, eu vi, parece outro dia, você até ensinando seu filho a fazer alguma coisa de cozinha. Minha mãe me ensinou a lavar banheiro. Eu sou expert lavador de banheiro. Mas eu não entendo nada. E você está de parabéns por fazer isso, Babi. Obrigada. Então, o que eu queria dizer? Que nós precisamos preservar essas questões de crime de opinião no Brasil. Liberdades todas. Liberdade de imprensa sempre. Liberdade de opinião. Liberdade de crença. Todas as liberdades precisam ser preservadas. É muito interessante isso, que normalmente quem critica a liberdade de expressão quer se expressar, né? Eu acho tão interessante isso. Então, a gente precisa realmente respeitar o outro, a opinião do outro. Muitas pessoas acham que, por nós sermos cristãos, e até estamos aqui falando de política, eu até falei isso também quando eu abri a live, né? Que a gente não está aqui para julgar, para atacar ninguém, muito pelo contrário, a gente está aqui para trazer informação, esclarecimento, trazer reflexão e despertar para o nosso compromisso com o nosso país. Né? E eu acho que falta um pouco disso até no meio do povo de Deus, essa preocupação em cuidar mais dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, da nossa vida, vamos falar assim, do que ficar julgando o próximo, né? Julgando o outro, condenando a opinião do outro. Cada um vai prestar contas de si para o Senhor, né? Cada um sabe de si. Bem como a gente está falando aqui. Eu estou assim, ó, maravilhada com a nossa live, porque foi uma live... Fabi, e eu quero falar um pouquinho sobre essa liberdade, que normalmente são os extremos que não gostam de liberdade. E aí eu tenho que fazer uma crítica para um pessoalzinho que às vezes nos segue aqui, que é o pessoal da extrema-direita, que também, às vezes, não tem facilidade, fala, todo comunista tem que morrer, todo comunista isso, aquilo. Gente, olha só. A famosa intolerância, né? Intolerância seja para a extrema-direita, para a extrema-esquerda, nós não podemos conviver com extremos dessa forma. Nós precisamos respeitar a opinião do outro, mesmo sendo discordante. Eu não concordo com o regime comunista, porque assassinou milhares de pessoas, fez verdadeiros genocídios por onde passou. Discordo da metodologia, inclusive da sua economia, que quer, em nome de divisão, empobrecer a todos. Eles não querem enriquecer a todos. Eles querem empobrecer a todos para uma elite política ficar comandando. Eu não gosto, não concordo, mas eu não sou aqui de obrigar o outro que é comunista a deixar de ser, não posso conviver com ele, assim como aquele da extrema-direita. Então, os extremos são maus. Nós estamos num momento no Brasil que a gente precisa de equilíbrio, de respeito mútuo e buscarmos o bem comum de todos. É isso que a gente precisa. Exatamente. E antes da gente finalizar, eu até mudei aqui o filtrinho que eu estava usando, porque eu quero te mostrar... Você ficou mais reluzente.
Ficou, mudei aqui porque, olha, cara, eu tenho dois príncipes para te dar Olha só! Oi, queridão, tudo bem? Que lindeza! Tudo bem, ó, eu quero um dia, o tio quer comer seus bolos aí que você faz com a sua mãe, tá? Seus Olha, biscoitinhos. filho. Vamos fazer um Vamos fazer bolinho. bolo? Tio Sócia? Fala, um Você beijo vai pro fazer tio bolinho? Ai, meu amor. Que Fala coisa assim, ó, linda. já tomei Ó, família banho, maravilhosa. já botei o Lindo. pijama. Fala, tô prontinho. Olha só, que Tchau, coisa tchau, gente. linda. Deus abençoe. Vamos Beijo, lá, meu filho. filho. Beijo, manda beijo, filho. Manda beijo. Faz um Lindo, coraçãozinho tá bom, filho. Legal. lindo, lindo. Ei, eu não sei não. Aprendi aí. Dá tchau, Que tchau. figura. Tchau. Deus abençoe, viu? Amém, a Vocês todos são nós. Vocês ótimos, também. ótimos. Que linda família. Meus gatos, meus É, príncipes. você tem dois gatos dentro de casa. Um de olho azulzão, outro também, todo bonito. Família linda. Viu? Agora eu voltei. Você. Voltei pro Eu que te meu. conheci solteira, olha aí como é que você já tá vendo? A Tá família vendo? crescendo, Deus é muito bom com a gente, faz muito mais do que a gente merece. Agora peraí que travou tudo. Voltei, pronto. Cheio de Ai, efeitos. gente. E olha, eu tô assim. Esse é o filtro Babi Rangel, gente. Olha, por isso que eu tô usando, porque ele é muito. Olha, é um privilégio muito chique. Mulherada, desfrutem, usem sem moderação, viu? Ajuda muito. A Isleia, eu vou falar para a Isleia já colocar no dela, eu vou colocar no meu, já que para homem não fica bonito, entendeu? Mas eu deixo ele aqui. Tá joia. Ai, Sóstenes, olha, nosso bate-papo tá tão maravilhoso, mas eu não vou atrapalhar o seu jantar. Não, Já que passamos isso. um pouquinho, 20 minutinhos do nosso horário, mas eu tô assim muito feliz. Acho que foi riquíssima a nossa live. Vamos marcar outras lives com Babi, toda certeza. no roteiro que você tinha me dado, eu falei que eu ia falar uma coisa só para a sua live. É por isso que eu termino. Foi verdade. Tá? Você me perguntou sobre a laicidade do Estado. Como um parlamentar evangélico vê essa questão do Estado laico. Eu vou dar um testemunho que eu nunca falei em live nenhuma, para pouca gente saber disso, só para você e para os seus amigos das redes sociais, e os meus que também estou transmitindo lá nas minhas páginas. Eu não vou citar nome da pessoa que fez o desserviço, mas eu vou exaltar uma pessoa aqui. No meu gabinete, na legislatura passada, eu recebi 2 prefeitos um dia. Um prefeito chegou, esse eu não vou falar o nome, e nem a cidade, e falou: deputado, eu sou prefeito fulano de tal, estava recém-eleito, eu sou evangélico, da Assembleia de Deus igual o senhor, e eu vim aqui pedir emenda para a minha cidade. E está aqui o prefeito fulano de tal, esse outro prefeito, ele falou: ele é católico. Ele é católico. Esse prefeito, eu vou até dizer o nome da cidade dele e o nome dele, porque depois eu vou mostrar o que é laicidade do Estado. Ele é católico. Se sobrar alguma coisa da sua emenda, o senhor dá para ele. Eu senti tão mal com aquela fala daquele irmão que eu atendi pro forma os dois, terminei meu atendimento, virei para minha chefe de gabinete, Andréia, que inclusive quero aqui aproveitar a sua live e agradecer a minha assessora de imprensa, Jaqueline, que me ajuda nesse negócio de tecnologia, que foi muito jóia, a Andréia, minha chefe de gabinete, toda a minha assessoria. Meu mandato não seria um mandato tão bom como você me apresentou no início, se não fossem meus assessores. Ninguém trabalha sozinho. Então, quero dividir com eles a minha gratidão e meu reconhecimento. Aí eu falei com a Andréia: Andréia, vai atrás desses 2 prefeitos e chama lá o prefeito de Três Rios. Chama ele. Eu quero falar com ele sozinho. Esse era o prefeito católico. Ela combinou, ele voltou à tarde. Eu sentei e falei: olha só, eu não quis ser descortês com o seu colega prefeito, que usou da atribuição de ser da mesma igreja que eu, para vir pedir emendas e fazer aquele papelão que ele fez com você. E para provar que eu não estou aqui para atender só quem é da minha igreja, quem é evangélico, quem pensa igual a mim, o senhor, mesmo sendo um católico, eu quero ajudar seu município, mas eu vou ajudar assim, 10 vezes mais do que eu vou ajudar o dele. Só para ele aprender, não humilhar ninguém por causa da fé.
E este prefeito de Três Rios, o nome dele é prefeito Josimar, qualquer pessoa conhece aqui no meu estado, que quiser, procura ele. Ao longo do nosso mandato, nós trocamos todos os mobiliários de todas as escolas de Três Rios. Foram mais de 11 carretas que chegaram lá de carteiras novas, de quadros novos. Todas as escolas foram reformadas por causa do nosso mandato. Eu mandei para ele mais de 5 milhões de emenda para ajudar na saúde. Aquele prefeito que chegou no meu gabinete se impondo por ser evangélico como eu, ele levou 250 mil reais no último ano de mandato, porque eu tinha prometido ajudá-lo. Porque não é dessa forma que nós vamos nos impor aos outros. O Estado laico é o Estado que respeita as pessoas. Eu não sou deputado só para evangélicos. Sou muito grato ao povo evangélico, não abro mão dos meus princípios, sou muito consciente que 95% dos meus votos devem vir de evangélicos, mas eu não estou lá só para legislar ou para proteger evangélicos. Eu estou lá para servir o povo do meu estado, no Rio de Janeiro, o povo brasileiro, independente da sua fé ou credo. O que nós não podemos aceitar é que interfiram na nossa fé. Agora, o respeito e o Estado laico é o Estado que protege todas as religiões e respeita a fé de todas as pessoas ou aqueles que não têm fé nenhuma, são ateus ou agnósticos ou o que que seja. Isso é laicidade do Estado. As pessoas precisam entender isso e praticar isso na sua vida e no seu cotidiano. Foi o que eu procurei fazer quando um prefeito, querendo se usar da sua fé, que era a mesma minha, quis humilhar o outro. Isso eu não aceito em circunstância nenhuma e provei na prática que o outro foi ajudado muito mais. A cidade do outro teve infinitamente mais ajuda do que esse que se impôs. Eu só falei isso para você, nunca falei isso para ninguém. Gente, que honra, que privilégio, até porque isso é uma prova, né, de que político evangélico não luta só por causas evangélicas, ou evangélicas, não deveria lutar, pelo menos, né, só por causas evangélicas. A causa é do país, é do povo, né, e é da sociedade, e a gente precisa realmente entender. Eu até achei muito legal, anotei aqui, o Josué Lima falou ali pra gente, um reino dividido não prevalece. E é uma verdade, gente. A gente precisa se unir, independente da religião, independente da sua crença, a gente precisa se unir e colocar no poder, né, do nosso país pessoas íntegras, justas, que lutam por um Brasil melhor, acima de qualquer coisa. Na hora de escolher um político, a gente precisa ter essa preocupação. Se o político, né, íntegro, justo, um político correto, for evangélico, for alguém que, não vou nem dizer evangélico, mas for alguém que creia no Senhor, creia na palavra de Deus, perfeito, não é verdade? Agora, colocar alguém no poder só porque é da igreja, ou só porque o pastor mandou. Não, gente, não caia nesse erro. Eu acho que a gente precisa avaliar todo o contexto. Muito bem. Você já está virando minha candidata daqui a pouco. Quem vai votar em você sou eu. Eu tua fã, meu amigo, tua fã. E eu queria que a gente finalizasse de duas formas. Primeiro, dando dicas, né, para quem quer exercer o seu papel de cidadão brasileiro, sem abrir mão da sua fé, dos seus princípios. Como é que a gente pode se envolver mais com a política, né? Entendendo que a gente o cristão, como eu disse também no início, o cristão brasileiro, ele não pode ser dividido, né? Ah, metade minha é cristão brasileiro, metade minha é cidadão brasileiro. Não, nós somos um todo cristão, um todo cidadão, né? Então, assim, como é que a gente pode participar, né, dessas ações políticas? Como é que a gente pode se envolver? Como é que a gente pode cooperar, colaborar com o avanço do nosso país? E, em seguida, eu queria só que a gente finalizasse orando pelas famílias, pela vida das pessoas, pela saúde e pela nossa nação. Amém. Vamos lá, vou ser prático na resposta final. Eu acho que leitura, ler tudo sobre política, sobre grandes homens públicos, grandes presidentes, governadores, tudo que você puder ler com relação a biografias de políticos, isso vai te fazer bem. Segundo, estudar um pouco as questões partidárias no Brasil, que elas não são muito fixas. Partido no Brasil, até tem uma frase por aí que se partido fosse bom não era partido, era inteiro. Já é partido porque não presta. Não é? Partido no Brasil tem muito, nós estamos com uma pluralidade enorme, mais de 30 e tantos partidos.
Isso para a democracia é péssimo. Devíamos ter aí no máximo 5, 8, estourando de partido no Brasil. Mas você precisa entender um pouco das questões partidárias brasileiras. Outra, as questões ideológicas a nível mundial, para você sintonizar se você é mais centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda. Você tem que entender um pouco disso tudo. E terceiro, procurar algum político no seu estado, na sua cidade. Se você é evangélico, procurar alguém que seja evangélico, de bom testemunho. Analisa a vida da pessoa. Nem todo mundo que hoje tem um processo judicial, porque a gente está na vida pública, a gente está com a vida exposta. Você pode estar até respondendo um processo, mas não ter condenação. Se uma pessoa já está condenada, já tem problema, foge dessas pessoas. Procura bons exemplos para você se aproximar e, tendo a possibilidade, começa aos poucos. E ninguém começa por cima. Eu, por exemplo, comecei muito cedo no movimento estudantil na época da redemocratização. Gostava de estudar em bibliotecas e aí, confesso, isso já falei em vários lugares, em partidos de esquerda, porque quando você é muito jovem, você tem uma tendência e é muito catequizado ali pelas universidades, centro acadêmicos, grêmios estudantis da esquerda. Então, eu estudei muito política lá atrás. Lógico que dela me restou muito pouca coisa, porque depois eu vi que era muita ilusão essa pauta de esquerda. Hoje me defino como um político de direita e não abro mão desses valores, mas o que eu quero dizer é que isso é importante, você entender das ideologias mundiais de política. Aproximando de uma pessoa e começar por baixo. Começar conversando com o vereador da sua cidade, depois procura um deputado estadual e começar a militância. Se envolve em todas as causas sociais da sua igreja. Eu fico impressionado. Um monte de gente quer ser candidato a deputado, a vereador, a não sei o quê, mas nas causas sociais da igreja ele nunca se envolveu. Gente, fazer política, eu só tenho uma motivação, é ajudar os que precisam dela. Porque quem não precisa dela está com a vida resolvida, apesar de entender que por mais bilionário que seja uma pessoa, ela também precisa da política para administrar os seus bilhões, mas quem mais precisa dela é o mais pobre, é o mais humilde, é o que tem mais dificuldade. E a política está aí para dosar um pouco dessa coisa. Afinal de contas, o próprio cristianismo nos ensina isso. Aí um monte de gente que é cristão nunca fez nada por ninguém na igreja. Senta no banco, vai embora domingo, ainda critica e fala mal de todo mundo. Quer ser político. Não é desse jeito que se faz política. Você começa pouquinho. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, estar numa posição de destaque, a cobrança é maior. E a Bíblia também nos ensina, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, seja fiel ao seu pastor, seja fiel à sua igreja, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E vai te dar os caminhos aí de como você pode contribuir com a política no país. Então, era essa a minha opinião. E agora nós vamos fazer o principal, né, Gabi, agora? Falar com Deus e terminar essa live. Ok? O espaço é todo teu, fica à vontade. Antes da gente orar, eu quero só mandar alguns beijos. Parece que o pastor Silas esteve aqui com a gente. Eu não vi a hora que ele entrou. Um beijo enorme, pastor Silas Malafaia. Nós chamamos demais. Pastorzão, amado, querido, fez meu casamento, tenho um amor enorme por ele, por toda a família. Débora Fará Sóstenes, ela está aqui com a gente, é uma jornalista maravilhosa, está aqui, já falou, deixou vários comentários super relevantes aqui na nossa live. O Bispo Abner também deixou alguns comentários aqui, não deu tempo da gente, né, citar todos, né? Olha, o ex-vereador Fernando Martins, de Volta Redonda, fazendo um comentário aí também. Um amigo, irmão em Cristo. Tem muita gente aí com você. Muitos elogios pelo seu trabalho, muitas pessoas aqui te apoiando, assinando embaixo de tudo que foi dito. Olha, gente, o Sóstenes vai orar por nós agora, mas eu quero deixar registrado toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria por ter vocês aqui conosco. E olha, foi um presente mesmo. É muito bom saber que tem pessoas antenadas, pessoas preocupadas com o nosso país, viu? Muito bom. Muito obrigada por todo o carinho. Ô, Babi, uma coisa que eu esqueci de falar para quem quer ser político, é importante saber fazer bem redes sociais. Eu confesso que eu já fui melhor. Eu acho que a idade foi passando. Eu não estou tão moderno como você, que tem brilhozinho e tal. Isso é importante para alguém hoje que quer fazer política,
precisa lidar bem com redes sociais, porque uma forma econômica de fazer campanha é um início. Quem sabe? Deus te abençoe. Ai, ai, ai. Tá na mão de Deus. Vamos orar, vamos orar. Babi, tem um pessoal aí perguntando, muita pergunta sobre que partido eu vou, porque eu tive um problema esse fim de semana com o meu Partido Democrático, que sempre foi um partido de direita. O presidente não consultou ninguém da Executiva Nacional e decidiu abrir o Diversidade Democratas para agradar ela, a ala esquerda LGBT, dentro de um partido que é de direita. Como ele não consultou ninguém, eu me sinto no direito de tentar, junto ao TSE, a minha expulsão. Eu preciso explicar isso. Só pode sair do partido em janela partidária. Eu não tenho janela, só vai ter janela em março. Mas a gente vai tentar judicialmente a nossa expulsão para a gente, com calma, escolher um partido. Eu ainda não sei. Partido no Brasil é muito difícil. Não tem um partido... Por exemplo, a prova é o presidente Bolsonaro se elegeu por um e já teve que sair porque ideologicamente não condizia com o que ele pensava. É difícil a gente achar no Brasil um partido de direita conservador. Aparentemente tem alguns aí, mas que negociam na última hora. É muito ruim o partido. Não está num bom momento as lideranças partidárias. A gente vai pedir muita direção a Deus, muita calma para tomar uma decisão acertada no momento oportuno. Verdade, pessoal comentando aí. Ai, meu Deus, é isso, gente. É uma decisão... respondendo tudo, nós não vamos orar. Vamos orar logo. Uma decisão delicada. Sigam o deputado Sóstenes, interajam com ele nas redes sociais, compartilhem os posts dele, são super coerentes. Eu sou seguidora, né? Fiel, sou fãzona, já falei aqui. E, meu amigo, vou deixar você orar por mim. Isso aqui virava vigília. Eu amo fazer live com amigos. São maravilhosos, gente. Mas a gente... Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Pai, que bom estarmos aqui neste tempo com a Babi Rangel, com seu esposo, seu filho. Estamos aqui com tantos amigos nas redes sociais que nos acompanharam, falando deste momento do nosso Brasil. E quero aqui, Senhor, ao terminar, declarar a bênção sua sobre a vida da Babi, do seu esposo, seu filho, sua família, todos os seus parentes, ó Senhor. Abençoa a vida desta jovem, promissora, dedicada, com compromisso contigo, com a sua fé dedicada ao teu reino, ao teu serviço. Nós queremos aqui agradecer a todos os amigos que nos acompanharam nesta live e te pedir a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Abençoe o nosso Brasil neste momento. Senhor, amarre todas as ações do diabo contra a nossa nação e contra o mundo. Senhor, visita agora cada leito de hospital. Essas pessoas que estão com dificuldade de respirar com seus pulmões e com esse vírus do inferno ocupando suas veias, contaminando o seu sangue, o seu pulmão, traga ar sobrenatural, respira vida e saúde sobre essas pessoas. Nós confiamos no teu agir, na visita nesses hospitais e de pessoas, ó Pai, que estão nos acompanhando, que estão com seus familiares internados. Traz ânimo, ó Senhor, fortaleza a fé, motiva a fé desses meus irmãos e faz um milagre acontecer. Nós queremos te agradecer por este tempo e te pedir que a tua bênção repouse sobre cada lar nessa noite. Que possamos, Senhor, ter uma noite de paz, um sono tranquilo, reparador e que venhamos, ó Senhor, a viver tempos de conquistas e de vitórias na nossa família, na nossa nação. Que venha um tempo, ó Senhor, em que todo joelho possa se dobrar diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Nós te adoramos, nós reverenciamos o teu nome nessa live e te agradecemos, porque este papo é de fé, Senhor. E a fé que temos em ti, nós depositamos nesta oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O pessoal está dizendo ó, que a pandemia tenha fim. Sim, que a pandemia Amém. tenha fim, gente. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós temos clamado e crido nesse fim o quanto antes, o mais rápido possível. Uma intervenção divina mesmo para reverter todo esse quadro. No nome de Jesus. Ai, meu amigo, muito obrigada. Valeu, Muito amigo. obrigada. Eu gostei, viu?
Agora, Foi bom quando você demais. quiser me convidar de novo, eu volto aqui. Achei bacana. Gente, já está convidadíssimo, convidadíssimo. Vamos agendar, vai ser uma honra, uma bênção. Quero agradecer também a todos que estão conosco mais uma vez. Um beijo enorme. Vi até que meu avô tá aí, gente. A Thalita tá aí. Amanhã a gente está junto, Thalita, na nossa live de oração. Gente, vi que a minha tia Rose tá aí. Tá craque também, tá? Eu tô acompanhando a Thalita. A Thalita é uma bênção, Deus gente. está levantando uma geração. Tem que levantar gente muito boa nisso, para influenciar esse país. E nós estamos juntos, viu? Manda um beijo para minha amiga Isleia, linda. Logo, logo, dando uma acalmada nessa pandemia, a gente vai se encontrar, a gente vai estar junto. Já vi que tem convite para você visitar Macaé e lá dar um oi para a turma de Macaé. É um lugar que eu gosto muito. Eu não vou tanto como o deputado estadual Samuel Malafaia, que é minha dobra no estado. Quem gosta muito de Macaé é o Samuel. Aí, como ele faz bem essa cidade, eu faço bem outras. Mas amo Macaé, o bairro do aeroporto, tenho muitos amigos, pastores e gente conhecida, muita gente boa em Macaé. Eu vou visitar contigo. Quando você estiver por aqui, Ó, tá registrado, hein? Combinadíssimo. Tá, nós vamos lá, vai ser uma alegria. Vamos fazer um agito lá em Macaé, celebrar o fim dessa pandemia no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um beijo, meu amigo. Obrigada. Beijão, Jesus te abençoe muito, tá? Obrigado de coração. Amo vocês demais, tá? Deixa comigo. Beijo. Até mais. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.